Boa noite, gente, tudo bem? Boa noite, pastor. Boa noite, Você tá gente, tudo feliz? bem? Bom, eu tô... Sogra, toda vez que acaba o culto eu tenho o maior prazer, eu tô com uma saudade da minha sogra, pode acreditar. Tenta acertar aí, Bel. Tá vendo agora? Ok, bom, hoje eu quero falar, eu tô tentando sair desse assunto, mas eu tô o tempo inteiro sendo assim, de certa forma, tocado pelo Espírito Santo para permanecer na questão do espírito da religiosidade. Só que hoje eu quero falar sobre a vida eterna versus a vida religiosa. E hoje eu quero falar desse assunto com você. É um assunto muito forte, muito sério. A vida eterna em oposição à vida religiosa. Tá ok? E eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, no capítulo 3. Vamos andar um pouquinho nas escrituras hoje, vou mencionar algumas vezes. Talvez não dê tempo de ler os textos, mas esse eu faço questão de ler com você. Porque ele é a base da nossa mensagem hoje, a vida eterna em oposição à vida religiosa, né? Então, Eclesiastes, capítulo 3, no versículo 11, a Bíblia fala assim: tudo fez Deus formoso no seu tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Eu vou repetir. Tudo fez Deus formoso no seu tempo. E também pôs a eternidade no coração do homem. Então eu quero falar um pouco sobre vida eterna. Essa semana eu fui muito abençoado e impactado, porque eu estava em contato de WhatsApp com uma pessoa da igreja, da nossa igreja. E há muito tempo que eu não tinha tido uma experiência tão boa em relação a esse desejo de ver alguém assim, desejoso de certa forma, estar com saudade da pátria celestial. E foi um contato muito interessante, porque a palavra de Deus, ela falou, Deus pôs a eternidade no coração do homem. Então, essa pessoa, ela sabe que ela está ouvindo, que ela falou comigo, e ela começou a chorar, mas foi um choro diferente, não foi um choro de angústia, não foi um choro por conta da pandemia, ou do coronavírus, ou da quarentena. O choro dessa irmã foi um choro assim, que toca, porque ela falava assim, eu estou assim com saudade da pátria celestial, e ela começava a chorar. Eu estou com saudade da nossa pátria. Mas ela só faltou dizer assim, se eu pudesse ir embora agora, eu iria. Mas não era uma coisa assim, depressiva, era uma coisa, desculpa, muito impactante. E ela falava assim, ela faltou dizer assim, fique tranquilo, esse choro agora não é de angústia, por causa do contexto de tudo que está acontecendo, eu estou parafraseando o que ela falou. Ela falou, é porque nesses dias eu tenho sentido meu coração queimar de saudade da nossa origem, da onde a gente veio. E ela não sabia que eu estava preparando já uma semana essa palavra. Que eu fico a semana inteira orando, preparando. E eu fiquei muito feliz. Ela sabe que eu estou falando com ela. Porque hoje eu quero falar um pouco sobre vida eterna em oposição à vida religiosa. Então, a primeira coisa que eu quero colocar é que o espírito da religiosidade, ele não gosta desse assunto, desse tema chamado vida eterna. Ele não gosta. Ele não quer que se fale disso. E há muito tempo eu tenho falado, mesmo antes da pandemia, que nós deixamos de falar da pátria celestial.
nós deixamos de falar o que o apóstolo fala, resta um repouso para o povo de Deus. Há muitas promessas de Deus dizendo para a gente que Deus, ele pôs a eternidade no coração do homem e o tempo inteiro ele está gritando nas Escrituras, através do Espírito Santo, os evangelistas, os profetas, os apóstolos, e ele vem dizendo, eu pus a eternidade no coração do homem. A pergunta hoje é, o que aconteceu para essa semente da eternidade desaparecer, quase que ser extinta do nosso coração? O que aconteceu para que a gente fique hoje tão absorvido por essa terra, tão tragado, tão seduzido? Poucos crentes pensam na vida eterna. Talvez alguns ainda acreditam que isso é uma realidade, que é uma promessa. Mas a verdade é que não importa onde esteja o ser humano, em todos os continentes, em todos os países, onde existe ser humano, essa palavra que Salomão, já na sua velhice, já na sua experiência, ele disse, olha, eu quero dizer para vocês uma coisa, Deus fez tudo no seu formoso tempo, e ele pôs a eternidade no coração do homem. Então, o homem é um ser eterno. O nosso grande equívoco é acreditar que nós vamos viver a vida inteira aqui nessa terra. Vivemos intensamente. Nós nos debruçamos só em cima dos nossos sonhos. Não é pecado sonhar, não é pecado querer prosperar, não é pecado estudar, nada disso é pecado. O problema hoje do ser humano é que ele, a começar pela igreja, ela se esqueceu de que ela é eterna, de que isso aqui na vida, isso é só uma passagem. E eu não estou falando disso para tentar dar uma anestesia em você. Não, eu estou falando baseado em tudo que está acontecendo, os sinais dos finais dos tempos, todos. Eu estou dizendo para você só uma coisa, você precisa voltar a sonhar, como disse a minha querida irmã, de onde você veio, e que você sinta o desejo de retornar para lá. Agora, foi o que eu falei, o espírito da religiosidade, ele não gosta desse assunto, porque ele materializou a igreja. É sério esse espírito, irmão. É sério porque eu começo a entender por que Jesus se levantou com muita força contra essa estrutura religiosa. E eu comecei a ver algumas coisas que me chamaram a atenção. Por exemplo, foi o espírito da religiosidade que no tempo de Jesus instigou os fariseus, instigou os saduceus, instigou os herodianos, instigou os zelotes. Ele se moveu. Então, quando Jesus nasce, quando Jesus começa o seu ministério, ele encontra um forte esquema religioso. Ele encontra um esquema que, vou dizer uma coisa para você, só Jesus e o Espírito Santo é a sua igreja para quebrar. Porque era a estrutura religiosa é uma estrutura forte. Porque a principal estrutura de uma estrutura religiosa, desculpa a repetição, é na mente. O espírito da religiosidade, ele cauteriza a mente do povo de Deus, ele cauteriza a mente do mundo, ele não quer que nem a igreja nem o mundo se preocupem com a vinda de Jesus. Ele é quem incentiva, faz com que a gente continue vivendo assim, materialmente nessa terra, buscando as coisas dessa terra. Então ele trabalha incansavelmente. Só que quando Jesus vem e começa o seu ministério, ele começa a confrontar a fé religiosa, a vida religiosa, as estruturas religiosas. Então preste atenção, por que Jesus, os religiosos queriam matá-lo? Porque quem quis mais matar Jesus não foi os governos, a princípio não, mas Jesus mexeu com a estrutura religiosa.
A estrutura religiosa foi profundamente abalada pelos ensinamentos contrários de Jesus, que Jesus não negociou. Jesus agiu sob o poder do Espírito Santo. Aí eu vi uma coisa aqui, vamos falar os fariseus, por exemplo. Vamos ver como os fariseus cooperaram para tentar minar esse desejo de vida eterna das pessoas. Os fariseus talvez sejam os mais parecidos com a gente, porque eles, presta atenção no que eu vou dizer para você, acreditavam na vida após a morte. Eureka! Eles acreditavam no juízo final. Eles acreditavam na eleição de Israel. Mas só tem um grande problema. Eles eram inflexíveis em afirmar que a única possibilidade, se é que eles acreditavam na salvação através de Jesus, que eles não acreditavam no Messias, era a salvação pela lei e não pela graça. Toda a sua doutrina, todas as suas exigências orbitavam em torno das leis e das regras que eles estabeleciam. Então, o que acontece? Quando Jesus chega, ele encontra uma estrutura religiosa fortíssima, que acreditava em quase tudo a nível de apocalíptico, a gente acredita. Só tem uma coisa, eles não negociavam. Eles criaram uma estrutura, criaram regulamentos, criaram regras, e eles então não acreditaram no Messias. Logo, eles não acreditavam no Messias, eles não acreditavam na salvação pela graça, de Efésios 2,8, que diz: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, o espírito do engano e o espírito da religiosidade, ele se apoderou desse grupo de fariseus, dessa estrutura religiosa, de tal maneira que eles então começaram a planejar como iriam matar Jesus, porque o ensino de Jesus era muito impactante. Jesus não compactuou com a estrutura religiosa. Jesus não compactuou com aquilo que os fariseus estavam falando. Então você vê nos 4 evangelhos o tempo inteiro a estrutura religiosa tentando anular de alguma forma Jesus e a sua voz. Jesus estava sob o poder do Espírito Santo. Então, eles priorizaram a fé religiosa. Criam até na vida após a morte, mas do jeito deles. Não do jeito que a Bíblia ensina. Não do jeito que Jesus ensinou através de João. O evangelista João foi um homem que falou abundantemente sobre isso. Você tem uma ideia? Em João capítulo 14, Jesus ele é tremendo, 14, 15, 16, 17, são as palavras despedidas de Jesus. Na teologia são as palavras, são os discursos finais de Jesus. 14, 15, 16, 17. Jesus está assim, bye bye, eu preciso ir. E ele fala no capítulo 14, ele fala assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há olha só, gente, na casa do meu pai há muitas moradas. Você está me entendendo? Ele primeiro fala de uma pressão aqui nessa terra. Fiquem calma, não se perturbem. Mas ele fala, porque tem uma coisa. Ele quer tirar os olhos dos discípulos dessa terra e jogar para a vida lá, a vida eterna que existe à nossa espera. Então o que acontece? Ele fala, não se turbe o vosso coração, credes também em mim, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Agora, o que eu acho interessante é que Jesus ele joga limpo com a gente. Jesus fala assim, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Ele está dizendo que sabe o que para os discípulos? Se não fosse o jeito que o meu pai mandou dizer para vocês, eu não estaria aqui brincando de salvação, não estaria aqui brincando de morrer na cruz, não estaria brincando de vida eterna. Ele fala, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Ele fala assim, eu vou preparar lugar para vocês. Ele diz assim, sabe para quê? Para que onde eu estiver, vocês também estejam. Jesus estava apontando para uma vida após essa vida. A igreja perdeu o rumo da vida eterna. A gente acredita em Jesus. Um sintoma de que nós perdemos bastante essa coisa da vida eterna foi assim, nossos tipos de pregações e de palavras.
Não se fala mais da vinda de Cristo. Isso ficou obsoleto. Falar de Jesus falar da volta de Cristo ficou ultrapassado. Nós falamos pouco. Sabe, eu só dizer uma coisa, que tal se a gente começar, estou falando pra gente aqui agora, a começar nessa pandemia, até essa reta final, sabe, eu seja um povoador do reino de Deus, fale de Jesus para as pessoas, seja um povoador do céu, fala para o seu amigo, fala para o seu parente, fala que Jesus preparou um lugar para essas pessoas, elas precisam saber disso. A pandemia vai passar. Eu estava ali impactada, a gente ministrando aqui, quando a luz se apagar, quando o mover passar, eu só quero você. Então, gente, eu vou falar uma coisa para você, sabe, aproveita tudo que você tem que aproveitar, mas se porte como um cidadão do reino dos céus, sabe? Então, o que acontece? A fé religiosa, ela se opõe ao caráter, à ética, à santidade, sabe? São pré-requisitos dispensáveis para os fariseus, para a estrutura religiosa. Ora, se a Bíblia fala em Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que interessa para a estrutura religiosa? A santidade. O que interessa para a estrutura religiosa, sabe? Porque se ela não crê no céu, se ela crê no céu, mas do jeito dela, essa estrutura, o que interessa para eles? Então, eu comecei a perceber, eu fui ministrando, eu comecei a ver, a fé religiosa, ela se opõe ao caráter, à ética, à santidade, são tudo pré-requisitos dispensáveis, porque o que importa para os fariseus é levantar um exército de súditos à lei de Deus, que não é ruim, porque Paulo disse, a lei não é ruim, e Jesus também, ele fala assim, eu vim para cumprir a lei, não vim para revogar, então a lei tem uma coisa boa. Mas o que Jesus vai combater nessa estrutura religiosa é que, sabe, as pessoas pegaram a lei e impunham as leis para as pessoas, mas elas não deixaram o espírito da lei atuar na vida delas. Não deixaram. A estrutura religiosa faz isso. A gente fala dos mandamentos. A gente fala dos 10 mandamentos, a gente fala do Pentateuco, que é o Torá, a gente fala de tudo, mas a gente parar para ver, essas palavras, muitas das vezes, elas não penetram na gente e produzem a mudança necessária. Então hoje o Espírito está gritando aqui, uma das coisas que os fariseus fizeram foi, eles invalidaram a palavra da graça, a palavra que transforma. Para eles, se você pode, sabe, rejeitar o Messias, mas se você, sabe, está cumprindo a lei, é o que importa. Então eles fizeram um pacote e venderam aquele pacote de lei de acordo com aqueles que eles acreditavam. Não eram pessoas ruins, só eram pessoas que estavam tentando impor para as pessoas uma coisa que nem eles mesmos conseguiam viver. Nem eles mesmos conseguiram viver. Bom, então, vamos voltar. Aí você vem, então, pegamos a primeira estrutura. Primeiro, esse espírito que, de certa forma, comprometeu a integridade ética, moral, espiritual da igreja. A estrutura dos fariseus. Porque eles queriam lei sem graça. Eles queriam impor às pessoas a obedecer à lei quando eles mesmos não obedeciam. E eles acreditavam até na vida eterna, mas do jeito deles. Estão aguardando o Messias até hoje. E o Messias já veio, já esteve no meio deles. Então Jesus veio e confrontou. E confrontou, sabe? E por causa dessa confrontação de Jesus, eles começaram, se você pegar os 4 evangelhos, começaram a se reunir. Estrutura religiosa, de várias, que eu vou falar algumas delas aqui, começaram a se reunir para como a gente pode parar, anular esse homem. Porque esse homem está desmascarando a gente. Esse homem está falando de coisas que a gente nós não podemos tolerar. Então começou-se todo um movimento para paralisar Jesus, matando, sabe? Aí vem a segunda estrutura. Vem os saduceus. Então a primeira, uma até muito parecida, que tem a lei, que obedece à lei, um discurso bonito, mas desprovido de prática. Aí vem o segundo grupo, esse grupo também foi terrível, Jesus teve que encarar esse grupo. Aí vem os saduceus. Eles pensavam assim, Jesus é um agitador. Quem eram os saduceus? Era uma categoria de pessoas, uma classe rica, uma classe próspera, uma classe que eles tinham uma certa birra, uma certa briga com os fariseus,
Mas, ao mesmo tempo, essa classe dos saduceus, ela pegava as ideias dos fariseus, a lei de Deus, mas também elas misturavam a lei de Deus com o pensamento grego, que é o racionalismo. Então, eles misturavam. Eles eram extremamente políticos, sabe? Então, era uma elite religiosa? Era. Agora, presta atenção. Controlavam tudo o que acontecia no templo, os saduceus. Tinham grande influência política, era uma elite política, politizada, rica. Misturavam o pensamento sacerdotal com o pensamento grego. Acreditavam, como os fariseus, sabe, na Torá, nos cinco primeiros livros da lei. Tinham até uma autoridade divina, eles achavam que tinham uma autoridade divina. Agora, olha só, olha a estrutura religiosa dos saduceus. Não acreditavam na ressurreição. Era isso que influenciava aquela época do tempo de Jesus. Não acreditavam na ressurreição. Não acreditavam na vida após a morte. Não acreditavam em anjos. Isso é muito sério, irmão. Eu estou falando de uma estrutura religiosa que Jesus enfrentou. E ela permeou, ela atravessou oceanos, cruzou mares e tudo, e chegou até a gente em pleno século XXI. Essa estrutura religiosa é terrível. Então, olha bem, além de não acreditar nisso também, ignoravam o mundo espiritual. Isso te lembra alguma coisa? Agora, a preocupação dos saduceus era o aqui e agora. Isso lembra alguma coisa pra gente, irmãos? Isso tem alguma coisa a ver com vida eterna? Tem alguma coisa a ver com expectativa de você ter uma vida após essa? Era o aqui e agora a vida para eles. E eles falavam também, o mundo é um lugar bom. E Jesus vem e confronta tudo isso da estrutura dos saduceus. Jesus foi um homem muito tremendo. Essa coisa de materialismo que a igreja vive não é do século XXI, nem de nenhuma a gente fica, sabe, achando que são as televisões, são os canais, irmão, tem espíritos que já vêm lá de trás. Salomão falou, nada é novo debaixo do sol, brother. Essa opressão religiosa, esse espírito da religiosidade, ele já vem lá de trás, desde o Éden. Quando o homem buscou recursos humanos para se redimir do seu pecado, começou ali. E hoje o que acontece? Hoje, quando eu fiquei assim impactado, que eu comecei a falar, cara, eu leio a história dos saduceus, eu falo assim, cara, esse espírito penetrou na igreja. A gente precisa, às vezes, viver uns impactos que Deus proporciona, até permite, permissivamente, para que a gente acorde, a gente entenda que nós não somos desse mundo. Sabe, a gente hoje mede sucesso e insucesso, prosperidade e miséria. A gente mede tudo baseado em critérios que não são bíblicos nem divinos. Quem é o próspero, irmão? Quem é o próspero hoje? Então, olha só. Então, o mundo para eles é o melhor lugar que eles tinham para viver. Porque eles também eles faziam parte de uma elite dominante. E o que eles falaram? Nós temos que arrumar uma maneira de paralisar Jesus. Porque Jesus está abalando a nossa estrutura. Isso foi causando uma revolta, um ódio, uma mágoa. Sabe, irmãos, às vezes a gente quer negociar coisas. Às vezes nós não falamos o que tem que ser falado. Vou falar, há quanto tempo você não ouve uma mensagem de vida eterna? Há quanto tempo você não ouve? Sabe, uma mensagem de que, cara, você é um peregrino em terra estranha. Eu sou suspeito que meu nome é Gerson, e Gerson é peregrino em terra estranha. Então até foi bom, eu não sei como meu pai escolheu esse nome, mas o meu nome é peregrino em terra estranha, e eu sei que eu estou aqui de passagem. Sabe, meu amigo? Então veja bem, essa estrutura religiosa, ela marcou a igreja do primeiro século. Eles perseguiram não somente Jesus, a estrutura dos saduceus e dos fariseus perseguiram os apóstolos.
Sabe, eu estava lendo assim sobre os julgamentos que Paulo teve. Paulo passou 3, 4 julgamentos lá, com Festo, com Félix e com Agripa, sabe, com os reis de Roma. Paulo tinha que estar presente, sabe, porque sabe quem levava Paulo? Sabe quem era a estrutura religiosa? Porque eles precisavam acabar, eles querem eliminar todas as pessoas que falam o que a Bíblia fala acerca do céu, que fala acerca da salvação, que fala acerca, sabe, que Jesus é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, sabe? E muitas das vezes o próprio apóstolo Pedro, quando foi pressionado lá pelo Sinédrio, pelos religiosos, vocês precisam parar de falar desse Jesus, vocês precisam falar, ele falou assim, eu não posso deixar de falar do que temos visto e ouvido, homens que enfrentaram a estrutura religiosa, que pagaram um preço alto, e o evangelho só chegou até a gente hoje que tiveram homens corajosos, que enfrentaram essa estrutura religiosa, sabe, fria, cruel, assassina, que matou os homens, porque a mensagem, o crime deles era Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. João foi jogado na ilha de Patmos, sob o crime, ser testemunha de Jesus. Irmãos, a gente tem que mudar, precisamos mudar. Então, eles tentaram arrumar uma maneira de deter, sabe, para a preocupação dos saduceus, era que os ensinos contrários de Jesus poderiam abalar a elite rica, dominante, materialista, que o mundo era aqui e agora, tudo te aqueceu aqui agora. Vamos avançando. Aí vem os escribas. Os escribas vão passar até mais rápido também, você pensa, os escribas também não fizeram nada. Os escribas, eles eram, Esdras foi um escriba. Esdras é aqueles intérpretes da lei, escrivãos da lei, Esdras foi um escriba. Então, o que acontece? Os escribas também se levantaram e foram adversários de Cristo. Porque os escribas, a função dos escribas era interpretar e ensinar a lei de Deus. Então, agora vem Jesus e ele não contraria a lei. Ele só está falando o seguinte, sabe que pegaram Jesus? Porque num sábado, ele estava numa sinagoga pregando, entrou um homem com a mão aleijada. Ele então, num sábado, ele chama aquele homem, toca na doença daquele homem. Então, aquele homem é completamente curado da sua mão. Então, os fariseus e os escribas, os saduceus começaram a pensar, precisamos eliminar esse homem, porque nem a própria lei ele obedece. Irmão, olha a estrutura religiosa, que imposição terrível, que imposição maligna. Quem eu ouso dizer, sabe, quando uma igreja, quando um povo é dominado por uma estrutura religiosa, ela está sob uma ação de um conjunto de demônios, de principados que não estão interessados que a igreja possa pregar aquilo que tem que ser pregado. Então o que acontece? Os escribas se revoltaram com Jesus também, se aliaram com os fariseus. Falaram assim, tem que parar esse homem. Porque Jesus, ele curou um homem no sábado. Sabe, irmãos, é muito triste, mas quando a religião toma conta da gente, quando a fé religiosa se apodera de uma igreja, eu creio até que o Espírito Santo, se não tiver gente ali clamando e gritando, ele vaza. Porque a estrutura religiosa está associada com humanismo. A estrutura religiosa está associada com política. A estrutura religiosa está associada com filosofias vãs. A estrutura religiosa está associada com pseudo-espiritualidade. E quando essas coisas se juntam, quando esses componentes se juntam, não há mais necessidade do governo do Espírito Santo, porque quem governa é o espírito da religiosidade. Eu vou dizer, irmãos, eu tenho brigado contra isso o tempo inteiro. Enquanto eu viver, eu vou declarar o tempo inteiro que o governo da GPN é do Espírito Santo de Deus. Amém. É a nossa única esperança, é a nossa única possibilidade. Mas os escribas também se opunham, também se juntaram. E os escribas tem uma coisa também, os escribas eram assim, você conhece aqueles caras meio assim, chuchu? Os escribas, eles pegavam um pouco dos fariseus, os escribas pegavam um pouco do gosto dos saduceus, e os escribas pegavam um pouco do gosto dos essênios, dos zelotes e por aí afora. Então os escribas, como eles eram intérpretes da lei, então eles tinham acesso a todas as categorias religiosas ali da época. Aí vem os herodianos.
Os herodianos também, tem um texto também que fala, não dá para a gente ler tudo, mas também eles se associaram com os fariseus para eliminar Jesus. Quem eram os herodianos? Eram pessoas associadas a Herodes, a família de Herodes era edomita, sabe, de Edom, e por sinal Edom vem de Esaú, e Esaú era irmão de Israel, então não era o Herodes ainda o imperador romano, mas era um Herodes que também, os herodianos então se levantaram num grupo, num partido político e religioso, sempre assim, essa estrutura religiosa está sempre envolvendo religião com política, política com religião. Uma coisa vai atraindo a outra. E os herodianos, então, eles começaram, alguns judeus também, começaram a brigar para que as decisões de Herodes prevalecessem e que eles estivessem levando as decisões para Herodes. E assim, o alvo deles era tirar Roma, os romanos do território judeu. Mas você vê na Bíblia, quando Jesus lê em Mateus 16, quando Jesus escreve, o evangelista Mateus, ele escreve um relato de Jesus, ele fala assim: acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos herodianos, e do de Herodes. Então tá eles ali também, eles vão se macomunando, eles vão se aliando, a estrutura religiosa vai uma coisa puxando a outra. Mateus 16, de 5 a 11, Jesus fala: acautelai-vos do fermento dos fariseus. E os discípulos não sabendo nada, dizem: como assim? A gente não tem pão aqui? E Jesus deu um brado e falou assim: eu estou falando da doutrina dos fariseus, da doutrina do fermento de Herodes, que era um fermento também voltado para a busca das coisas dessa terra, luta política e tanta coisa. Essas coisas vão minando a vida da igreja. E você vai ver, eu não estou falando que a igreja tem que se ausentar. Eu sou a favor que a igreja esteja presente em todas as esferas. Eu sou sociólogo, eu sou professor, falo isso para as pessoas. Mas vou dizer uma coisa para você. A gente não pode fazer nenhuma associação que Deus não esteja debaixo da bênção e da direção de Deus. Nós não podemos terceirizar responsabilidades. Há uma expectativa desse mundo em que a igreja se levante, porque tem coisas nessa terra que só a igreja vai fazer. Tem certas libertações no meio dessa humanidade que só a igreja de Jesus vai fazer. Então, é hora da gente parar de terceirizar a responsabilidade. O espírito da religiosidade, ele incentiva a gente a terceirizar a responsabilidade. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Tem coisas, sabe, eu sou um educador, mas tem coisas na vida do ser humano, sabe, que Deus deu uma tarefa para a igreja, Deus deu uma autoridade para a igreja, que só a igreja vai poder fazer nessa terra. Eu costumo dizer uma coisa: às vezes nós somos mais importantes que até o ministro da Economia dos Estados Unidos, da China. Sabe por quê? As pessoas dessa terra, elas lidam com questões terrenas, e nós lidamos com questão de vida ou morte eterna. A responsabilidade da igreja é maior. Talvez você não seja conhecido como um grande ministro de economia, mas eu vou te dizer uma coisa: você vai ser conhecido como um grande embaixador de Cristo. Aleluia. E a Bíblia fala, Paulo disse: nós somos embaixadores. Embaixador representa. Então a igreja é embaixatriz de Jesus nessa terra. Ela está aqui para representar o céu. Ela está aqui para falar dos valores do céu. Ela está aqui para falar do valor moral do céu. Está aqui para falar da ética do céu. Está aqui para falar da vida eterna. Ela está aqui para falar isso. Vamos avançar. Aí vem os zelotes. Vou correr que tem uma coisa no final que eu quero falar. Os zelotes, já no nome zelo, né? Eles eram extremamente zelosos. Eu vou até pular porque se dispensa comentário. Tem até escrito aqui, porque eu quero chegar no final. Mas os zelotes eram um grupo de pessoas também, mas também, para variar, também se você procurar nos evangelhos, também que se associavam com a estrutura religiosa. Tudo isso que eu estou falando tem a ver, uma estrutura religiosa que está sob a ação do espírito da religiosidade. Tá bom? Agora, por décadas, séculos e milênios, aliado ao espírito de engano, sabe? Esses dois espíritos têm matado a fé de muita gente e a vida de muita gente, porque eles trabalham juntos. Eles comprometem os rumos da tua vida e o teu destino. Eles são assassinos. Eles matam
impiedosamente a sua fé, a sua vida. Precisamos urgente, irmãos, de um avivamento na nossa fé. E eu quero terminar nessa conclusão dizendo uma das formas mais poderosas do espírito da religiosidade, essa modalidade eu pensei nisso, é o espírito de Jezabel. É o espírito de Jezabel. No fundo, esse espírito, a função desse principado é tentar manter a igreja, sabe, e o mundo despreparados para a vinda de Cristo. Eles não estão preocupados que a igreja ouça isso. E não estão preocupados que a igreja pregue isso. Então, é uma das armas que esse espírito da religiosidade tem, é o espírito de Jezabel. E ela procura manter a igreja presa, sem força moral. Ela procura manter a igreja num materialismo. Irmão, sabe, se você pegar a Bíblia, Deus se preocupou detalhadamente com cada coisinha. Para você ter uma ideia, quando Sofonias vai pregar, quando Sofonias é levantado por Deus, sabe que a mensagem de Sofonias é para um povo materializado, para uma cidade materializada. Então Deus levanta a voz profética para combater o materialismo secular, o humanismo através de Sofonias, mas assim, ele falando sobre a vinda do Senhor, sobre a vinda do Senhor. Ele ficou pregando sobre isso, mas a função dele era tentar combater esse espírito que eu estou falando dele aqui agora, para que aquele povo não se libertasse. Hoje eu quero profetizar, hoje Deus vai quebrar essas cadeias na tua vida. Agora preste atenção, primeiro, é uma sequência. Então eu quero só que você guarde isso. Uma das maiores armas, da arma mais poderosa do espírito de religiosidade é o espírito de Jezabel. E eu comecei a pesquisar assim na minha Bíblia, eu falei, deixa eu ver um pouquinho, por que a Bíblia faz essa associação? Ou por que o Espírito Santo está me fazendo fazer essa associação? E a primeira coisa que eu vi uma sequência aqui. 1 Reis 16, 31, Acabe era de Israel, rei de Israel. E diz a Bíblia que ele se casou com uma mulher de Sidônia, filha de Etibaal. E o Deus dessa nação, desse país, era Baal. Então, Jezabel, ela tem uma missão de sutilmente levar a gente a fazer aliança que Deus não está. Uma vez feita a aliança, Regina fala muito desse negócio de Josué. Josué fez aliança com os gibeonitas e entrou em guerras que não era para ter entrado. Que Jezabel sutilmente ela vai envolvendo as pessoas em alianças que não é para ser envolvido. Tem coisas que não é para você se envolver. Tem coisas, sabe, você precisa entender que há uma expectativa do céu com você. Em que você, sabe, faça o que o céu está mandando você fazer. E eu comecei a pensar, eu fiquei nesse trecho, falei, caramba, que doideira. Porque Acabe, até ali, sabe, ele ainda, mal ou bem, Israel servia ao Senhor. E quando ele casou-se com Jezabel, a primeira coisa que aconteceu foi que o culto ao Deus verdadeiro começou a desmoronar. Você tem noção? As pessoas abandonaram o Deus de Israel, começaram a servir o Deus de Jezabel, e isso que era Baal. Você entende por que quando no capítulo 17 Deus levanta Elias, Deus fala assim, ó, vou profetizar seca. Não vai chover por 3 anos e meio, nem uma gota de orvalho. Sabe por quê? Porque Baal também era o Deus da agricultura. Então Deus, a maneira que Deus fez de dar uma pancada em Baal, para mostrar para Jezabel, para Acabe, para a nação de Israel, é que o verdadeiro Deus é ele. Sabe por que acontece? Baal era o Deus da agricultura também. Então o que acontece? Deus deu uma seca na nação, para mostrar que há Deus em Israel. Outra coisa que eu gostei aqui, sabe, quando Elias ele se levanta, ele vai
E ele manda chamar, quando ele vai confrontar esse espírito de religião, de inversão de valores e tudo, quando ele vai confrontar, ele fala assim, vai lá, chama os profetas de Astarote, de Azerá, chama os profetas de Baal e manda vir todo mundo aqui para o monte. Mas eu acho interessante que me chamou a atenção, foi assim, vai, porque todos eles estão na mesa com Jezabel. Eles estão na mesa, ele mandou um emissário, vai lá, estão na mesa, todo mundo sentado. Eu fico imaginando a reunião dos profetas de Baal e de Astarote, de Azerá, com Jezabel. Ali na mesa, a mesa fala de intimidade. Mesa fala de relacionamento. Deus fala, vai lá naquela mesa lá e manda eles virem para cá. E isso, irmãos, isso fala também, sabe, de corrupção. Profetas corrompidos, profetas que um dia foram de Deus até e tudo, que negociaram, passaram a profetizar para os deuses de acordo com aquilo que Jezabel determinava. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, não negocie o teu chamado, não negocie a tua fé, não negocie o teu ministério. Agora, capítulo 19, Jezabel trabalha com intimidação. Isso aí não é novidade, nossa igreja fala bastante disso, porque quando Acabe chegou chorando, ele chegou e falou para Jezabel o que tinha acontecido, que Elias tinha matado todos os profetas de Baal. O fogo de Deus consumiu esses profetas de Baal, de Azerá, de Astarote. E diz a Bíblia que ela falou assim, amanhã, a essas horas, manda um mensageiro dizer, se ele não estiver morto, eu não sou Jezabel. Irmão, o inimigo traz esse espírito de religiosidade. Ele tem essa arma da intimidação. Ele intimida. Sabe o que eu quero dizer para você? Se hoje você está sendo intimidado, essa intimidação vai cair hoje na tua vida. Porque o Espírito Santo é maior do que isso. Trabalha com medo. Jezabel trabalha com medo, que Elias começou a ter medo. Outra coisa que o espírito da religiosidade sobre Jezabel também trabalha, com sedução. A gente pensa, eu fiquei meditando, eu falei assim, gente, coisa doida. A gente pensa que quando a gente fala de sedução, a gente associa logo a sensualidade. Eu não estou falando disso. Eu não quero falar disso. Porque a gente sabe que o espírito de Jezabel não é uma mulher, no fundo é um espírito, é um principado. Mas eu fiquei pensando, eu anotei aqui, eu falei, cara, que coisa louca, sabe? A força que esse principado tem de seduzir a gente, amar esse mundo mais do que ele merece ser amado. Não as pessoas, mas a estrutura. Como essa coisa seduz a gente a ponto da gente esquecer-se que Jesus Cristo morreu. Ele disse assim, olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou preparar lugar. E quando eu for preparar lugar, eu vou esperar vocês lá também, para que onde eu estou, vocês também estejam. Tomé fala, nós sabemos o caminho. Você não sabe o caminho, Tomé? Ele fala, João 14, a famosa frase, eu sou o caminho. Ele não é um dos caminhos, eu sou a verdade. Não uma das verdades, eu sou a vida. Ele fala, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, depois desse discurso todo, Filipe fala assim, Senhor, então mostra pra gente o Pai. Ele fala, Filipe, pelo amor de Deus, há tanto tempo eu estou com vocês, e vocês não me conhecem. Ele fala assim, quem me vê o Pai. Isso é muito forte. Então, preste atenção, essa sedução, hoje eu percebo assim que Jezabel trabalha muito com encantamento. Ela trabalha muito com encantamento. Ela encanta as pessoas, sabe, com as coisas desse mundo, com a riqueza desse mundo, com a prosperidade desse mundo. A gente só quer prosperar, a gente só quer avançar, que você seja próspero, que você ganhe muito dinheiro. Mas eu quero te dizer, seja um cidadão do reino dos céus, por favor. Seja um cidadão do reino dos céus, não ceda à sedução de Jezabel. Porque uma forma que ela tem de tirar a igreja do propósito e fazer a igreja perder a força moral é seduzindo a igreja a viver essa vida como se aqui fosse o começo e fosse o final dela. Não é. Não é. Estamos de passagem. Trabalha com ilusão e engano. E por fim,
Deus precisa de pessoas que confrontem toda essa estrutura religiosa. Deixa eu falar com você uma coisa. Há uma ação nefasta do inimigo para prender a igreja nessa terra. Tem crentes com depressão. Não é que não possa estar com depressão. Tem cristãos que pensam... Eu não vou nem te julgar, porque o próprio Elias falou, basta, assim, me mata logo, então eu vou me matar. Me mata ou me mato. Que Elias não suportou a pressão de Jezabel. Ele pediu a morte. Isso é muito sério. Sabe, de repente nessa pandemia você perdeu o emprego. Não estou aqui fazendo apologia de desgraça, não. Não sou profeta do caos, não. De repente nessa a pandemia você também perdeu o emprego, você tá com a despensa vazia, precisando de um milagre do sobrenatural, você precisa de um remédio, você precisa de paz, de alegria. Quero dizer para você uma coisa, sabe? Hoje tem paz e alegria para você. Agora, para terminar, duas vozes. Que voz você está ouvindo? A voz de Jesus era a voz do Espírito Santo. A voz da vida eterna era a voz do Espírito Santo. E a voz do Espírito de religiosidade era a voz de Jezabel, que quer o tempo inteiro arrumar toda maneira de paralisar a igreja. Deixa eu dizer para você uma coisa. Quando a Bia cantou, quando a luz se apagar, eu só quero você. Sabe, comecei a deitei aqui no meu chão, aqui, sabe o que eu falei? Pô, cara, quando a pandemia passar, quando a quarentena passar, a gente também precisa dizer para eu só quero você, cara. Eu só quero você. O que a gente precisa hoje é isso. Sabe? Esse espírito de religiosidade, ele está matando. Quero dizer para você uma coisa. Essa mensagem hoje, falar de vida eterna, para muitos já é uma mensagem ultrapassada, obsoleta. Mas não é não, meu amigo. Eclesiastes 3:11, Deus pôs a eternidade no coração do homem. E você tem uma semente de eternidade dentro de você. Eu tenho uma semente de eternidade dentro de mim. E uma coisa eu te garanto. Eu não te garanto que você vai prosperar abundantemente. Eu não te garanto que você vai ser uma das pessoas mais ricas dessa terra. Agora uma coisa eu te garanto. Há uma semente de eternidade dentro de você. E isso Deus preparou para você. Deus, quando Deus te projetou, quando Deus te criou, Ele não fez aliança nenhuma com você, de você ser rico ou ser pobre, de você... Ele não fez... O que Ele fez foi assim, eu vou trazer esse homem para cá, então eu vou pôr a minha eternidade no coração do homem. E Ele pôs a semente da eternidade. Você tem a semente da eternidade. E isso a gente tem que se alegrar. Você tem que se alegrar. Então, sabe, Paulo disse, cara... não importa o que você esteja vivendo, sabe? Estou bem certo que nem morte, nem vida, nem altura, nem nada, altura, profundidade, nem prosperidade, nem pobreza, nada pode me afastar do amor de Deus. Nada pode te afastar. Se essa pandemia está gerando uma crise em você, é hora da gente retomar hoje o caminho. Deus está aqui para te abraçar e falar, vamos retomar porque você tem uma semente de eternidade. Você não pode parar na metade do caminho. Você não pode desistir. De repente, hoje, o que você está vendo é a sua realidade agora. Eu quero dizer para você uma coisa. Ouça a voz do Espírito Santo. Hoje eu quero destronar na tua vida todo espírito da religiosidade. Toda voz que vem dela. Ou desse espírito. Eu quero dizer para você hoje, desmascarar. Porque o que Jesus fez com a estrutura religiosa foi desmascarar, detonar, confrontar toda a estrutura religiosa sob a ação de principados e potestades. Hoje, então, é isso. Deus pôs a eternidade. Há uma vida eterna pra gente. Amei quando essa irmã falou essa semana pra mim. Ela tá me ouvindo. Você não sabe como você me abençoou. Porque eu já estou um bom tempo tentando mostrar o seguinte. Nessa hora a gente pode até orar para a pandemia passar, para tudo passar. Mas eu quero orar por uma coisa por você. Com pandemia ou sem pandemia, com quarentena ou sem quarentena ou com quarentena. Que você só queira Jesus nesse tempo. Que você busque Jesus. Quando a quarentena passar, reveja os valores, reveja seus conceitos.
E saiba de uma coisa, você tem uma semente da eternidade dentro de você.